Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui e hoje eu queria gravar sobre 10 erros na hora de pregar. Então não é um vídeo para você que é um grande pregador, já experiente, não vou falar aqui de coisas profundas, de teologia, não. Eu queria dar algumas dicas para você que prega, você que de vez em quando dá uma palavra. Eu vi que tem bastante gente que é líder de pequenos grupos, que nos segue, e eu queria dar algumas dicas assim que eu aprendi com esses anos ministrando. E eu queria começar indicando um livro que eu já indiquei uma vez, mas eu quero falar de novo dele, porque para mim foi um dos livros mais importantes que eu já li, que é Entendes o que Lês. Cara, esse livro foi muito importante para mim. O que é da hora nesse livro aqui? É que o Gordon Fee ensina você a ler cada tipo de livro da Bíblia. Então, por exemplo, tem uma parte que é só sobre cartas do Novo Testamento, outra é só sobre narrativas do Antigo Testamento. Como é que eu leio Salmos, como é que eu leio Provérbios, como é que eu leio Apocalipse, como é que eu leio as parábolas. Então ele vai dividindo por estilos literários. Cara, é maravilhoso, me ajudou muito no meu estudo na Bíblia e para eu ministrar. Entendes o que lês? Então vamos lá, eu separei aqui os 10 erros mais comuns na hora de pregar e eu coloquei numa certa ordem de importância. Então eu vou começar pelo 10º erro que as pessoas cometem e vou até o primeiro, que para mim é o mais crucial. Então o 10º erro que as pessoas cometem: ficar nervoso ou ficar ansioso para ministrar. Você pode falar assim, Douglas, mas poxa, como é que eu não vou ficar nervoso? Eu não estou acostumado e tal. E assim, ficar ansioso, ter aquela ressalva em relação a ministrar é comum por causa de falar em público e tal. Mas a gente tem que pensar sobre isso. Uma vez eu estava bastante ansioso para pregar, tal, nervoso em relação à ministração, e eu senti Deus ministrando no meu coração em relação a isso. Porque a raiz desse nervosismo é eu achar que sou eu que vou fazer. A raiz desse nervosismo é pensar que eu vou ter que convencer as pessoas e que eu vou ter que ir bem para que elas sejam transformadas. E na verdade isso é um papel do Espírito Santo. Eu só tenho que estar preocupado ali em falar a verdade, em ter estudado e saber que o que eu estou falando é bíblico. E cara, isso é um papel do Espírito Santo. E a mesma raiz desse receio de não pregar bem é a mesma raiz do orgulho quando a gente prega bem. Porque como a gente pensa que é a gente fica ansioso e nervoso. Mas quando a gente vai bem, as pessoas nos elogiam, a gente continua pensando que é a gente. E aí a gente vai ficar orgulhoso. 9º erro, e que está quase junto ali com o 10º, é tentar agradar as pessoas. Cara, isso é um erro gigantesco, porque senão na hora de preparar a mensagem, ou na hora que você está pregando, você vai ficar preocupado em agradar as pessoas que estão ouvindo. Você vai pensar, nossa, será que se eu falar isso, elas não vão se ofender, não vão ficar chateadas comigo, não vai parecer que eu... Cara, não tente agradar as pessoas. Olha o que Paulo escreve a Timóteo, no último capítulo da carta, capítulo 4, verso 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. É muito gostoso ouvir uma palavra motivacional, é muito gostoso ouvir uma palavra de esperança em relação à prosperidade, até mesmo financeira e tal. Nós temos que nos preocupar, porque as pessoas querem ouvir isso, mas será que é o que elas precisam ouvir? E muitas vezes nós temos que ter coragem de falar aquilo que elas precisam ouvir, mesmo que elas não gostem daquilo que nós vamos falar. E é muito perigoso isso, porque muitas vezes a gente começa a colocar nossa identidade na nossa capacidade de pregar. E aí a gente fica sempre preocupado, será que as pessoas gostaram? Ninguém falou nada, ninguém me deu um parabéns, ninguém bateu nas minhas costas, falou que mensagem maravilhosa. E cara, a gente tem que entender, a nossa identidade é em Cristo Jesus, filhos de Deus. As pessoas gostando da mensagem ou não. Nós não dependemos do elogio das pessoas. 8º erro na hora de ministrar: copiar um sermão na íntegra. Cara, é lógico que a gente se inspira, eu mesmo me inspiro, cara, eu ouvi muito Francis Chan, ouço muito John Piper, ouço muito Tim Keller, amo Hernandes Dias Lopes, ouço muito Luciano Subirá, cara, os caras que me inspiram, e pedaços de mensagens minhas são conceitos que eu aprendi com esses caras, porque esses caras estão estudados.
Mas toma cuidado para não copiar um sermão na íntegra, inteiro, ponto a ponto. Por quê? Porque aquele sermão serviu para aquele grupo, naquele momento, na boca daquele pastor. Nós precisamos preparar o que Deus tem para hoje, para falar para aquele grupo. É como na história de Davi, quando Davi vai lutar contra Golias, e Saul, o rei Saul, oferece a armadura dele. Davi coloca, mas não serve, fica desengonçado. Entendeu? Por quê? Porque não era dele. Então se preocupe com isso, de ir com a sua arma. E às vezes a sua arma é só um estilingue, como era de Davi. Mas era a arma dele, é a arma que ele já tinha usado, era a arma que ele estava acostumado. Vai com aquilo que Deus falou com você, cara. Vai ser muito mais poderoso do que pegar a mensagem de alguém. Como eu disse, se inspire, aprenda muito, mas senta e prepara o que Deus tem para aquelas pessoas naquele dia. 7º erro que as pessoas cometem: falar mal de outros líderes. Cara, por favor, nunca cite nomes na sua pregação. Nunca fale, porque tem um pastor chamado... Não faça isso. Cara, pregue contra heresias e ideias, mas não contra pessoas. Nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, ou seja, sobre essa mentalidade errada que nós lutamos. E posso dar uma dica para você? Sabe qual é a melhor forma de combater a mentira? Pregando a verdade, cara. Às vezes a gente gasta tempo falando, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira, isso é mentira. É mais fácil você só falar o que é a verdade. E se as pessoas souberem a verdade, automaticamente elas vão se afastar da mentira. Eu vi um exemplo muito legal do Maurício Zagari, dizendo que no Banco Central eles têm um treinamento para saber se uma nota é falsa. Mas ao invés de estudar as notas falsas, que todo dia surge uma nova, o que eles fazem nesse treinamento? Eles aprendem tudo sobre a nota verdadeira. Eles aprendem o papel, eles aprendem o toque, eles aprendem os detalhes. Por quê? Porque sabendo da verdadeira, eles identificam qualquer uma que é falsa. Então gaste tempo ensinando para tua galera a verdade e automaticamente eles vão identificar as heresias e aqueles que estão pregando essas heresias. 6º erro que muitas vezes a gente comete é passar uma ideia de perfeição. Cara, isso às vezes acontece até você sem perceber, assim, você começa a contar vários acertos seus na mensagem. Olha, eu já fiz, nossa, quando eu oro tantas horas, eu fiz tanto jejum e tal. E as pessoas começam a ouvir aquilo e acontece duas coisas. Primeiro, elas não se identificam com a gente. Porque aprenda uma coisa, as pessoas se identificam muito mais quando a gente conta um erro do que quando a gente conta um acerto. E segundo, a gente pode começar a gerar uma ideia de um super-humano, de um super espiritual. E as pessoas vão começar a olhar para nós como se a gente fosse mais do que elas e podem começar até a querer depender da gente. Pastor, você não pode ir lá em casa fazer uma oração por tal pessoa e tal, como se a minha oração tivesse mais poder do que a dela. E às vezes quem gerou isso nelas foi a gente. Então tome muito cuidado para não parecer que você é um super espiritual, que não tem pecados e que nunca erra. Né? 5º erro que as pessoas cometem, e as coisas vão se complicando, é querer falar algo super novo. Isso é muito perigoso. Você querer falar algo novo, falar assim, nossa, eu quero uma nova revelação, cara. Você começa a ler o texto pensando, eu quero falar alguma coisa que ninguém nunca falou desse texto. Gente, nós estamos há 2000 anos estudando esse livro. Se você lê um versículo e você vê uma parada que só você viu nesses 2000 anos, provavelmente está errado. Para com isso de querer falar algo super novo, porque geralmente isso vem de um orgulho nosso, de uma necessidade, cara, de se aparecer diante dos outros. Olha só o que diz em Gálatas 5:21. Paulo está dando a lista de obras da carne. Ele vai falando toda a lista. E olha só no verso 21. Inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essa, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. O que as praticam não herdarão o reino de Deus. Olha que interessante. Ele está dando a lista e ele fala assim, eu estou prevenindo vocês contra isso, como eu já falei antes. Ou seja, cara, não é uma nova revelação, não é uma parada nova, eu estou falando a mesma coisa de novo para vocês. Se afastem do pecado. Quando a gente foi chamado para pregar o evangelho do reino de Deus, nós fomos chamados para pregar Cristo Jesus, não uma nova revelação que todo mundo vai aplaudir e fazer um DVD. Cara, se preocupe em pregar a palavra. 4º erro que a gente pode cometer pregando é falar o que não vive. Uma das coisas mais importantes na pregação é você ter autoridade naquilo que você está falando. Para a gente não se tornar pessoas simplesmente teóricas, que estudaram um conceito e estão passando.
mas a gente ter autoridade no que a gente está falando. É como quando você vai no médico e ele chega para você e fala, poxa, você precisa emagrecer e tal, e aquele médico super obeso, gigantesco, que você percebe que não cuida da saúde, é incoerente. Então nós temos que nos preocupar em ter autoridade. A autoridade só vem quando você pratica o que você fala. A Bíblia diz que as pessoas que ouviam Jesus percebiam que ele tinha autoridade, mais do que os doutores da lei. Por quê? Porque ele fazia aquilo que ele falava. Terceiro erro, não amar os ouvintes. Cara, antes de ministrar, começa a pensar nas pessoas que vão te ouvir. E pede para Deus, Deus me enche de amor por essas pessoas. Quando você estiver na igreja, olha para as pessoas que estão lá na célula, no pequeno grupo, olha para as pessoas e ama essas pessoas. Para que tudo que você falar, mesmo que for uma exortação, saia em amor. Segundo erro, e que é muito complicado, gente, ter uma ideia e achar um versículo para embasar. Às vezes a gente vê uma pesquisa legal numa revista e fala, poxa, eu quero falar isso na pregação, será que tem um versículo que eu posso encaixar? Não faça isso. Ou às vezes você vê um conceito legal que saiu da PNL, no coaching e tal, e você fala, será que eu consigo embasar isso com um versículo? Não faça isso na hora de pregar. É a palavra que manda. É a palavra que dá o tema. Então vá para a palavra e deixa que a palavra fale do assunto. Tá? Então pegue a sua Bíblia e comece a ler e deixa que dali saia uma pregação. Não uma pregação apareça e você encaixa a palavra nela. E o primeiro erro que a gente não pode cometer pregando, gente, e o principal de todos, se você puder, fica só com esse, se você tiver dificuldade de reter tudo, é se esquecer de Jesus na pregação. Às vezes eu ouço pregações inteiras de 1 hora em que não foi falado de Jesus, cara. Todas as mensagens nós temos que colocar Jesus, porque Ele é a solução de tudo. Se a gente não falar de Jesus na mensagem, nós vamos criar religiosos a partir da nossa mensagem. Por quê? Porque a mensagem consiste basicamente em você pegar um texto, encontrar a moral do texto e aplicar ela na vida das pessoas. Mas quando a gente faz isso, as pessoas têm duas opções. Ou elas vão para casa e tentam fazer o que você falou e não conseguem, ficam desanimadas. Ou elas vão para casa e tentam fazer o que você falou, conseguem e se sentem superior aos outros, porque ela está se esforçando e ela conseguiu com os méritos dela. Então, aprendi isso com Timothy Keller e isso foi muito importante na minha vida. O que a gente precisa fazer? Ver o texto, moral do texto, mostrar como a gente não consegue realizar aquilo que Deus quer, mostrar como Jesus conseguiu no nosso lugar e que através dele a gente vai conseguir fazer o que aquele texto está mandando. E aí é muito louco porque quando a pessoa consegue através de Cristo Jesus, não há orgulho, porque ela sabe que não foi ela, mas foi o poder de Cristo, o poder do Espírito que habita em nós, que nos permitiu viver daquele jeito. Então todas as mensagens, cara, tem que ser com fechamento em Jesus, em sua cruz, em seu sacrifício, em sua ressurreição, em seu poder em nós. Espero que esse vídeo tenha abençoado você, espero que te ajude nessa missão maravilhosa de pregar o Evangelho. Dá uma curtida, também deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo, sugestão de outros vídeos e também compartilha esse link com todo mundo que você puder, manda nos seus grupos de WhatsApp, manda por toda parte aí, vamos abençoar o maior número de pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus.